essas coisas. E eu espero que você esteja com os ouvidos sensíveis esta noite, para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Não somente ouvir, mas praticar a palavra do Senhor. Porque só ouvir não adianta você vir e ouvir a palavra e ficar da mesma maneira. O importante é você vir, ouvir a palavra e praticar a palavra. Primeiro tópico, louvor. Eu tocou muito no meu coração, louvor. E diz a meu povo sobre Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas foram açoitados, foram levados mediante aquela praça. Aqueles homens o pegaram e os açoitaram, levaram eles até aquela prisão. E diante daquela prisão, daquela cela, o que eles fizeram? Murmuraram ao Senhor, reclamaram diante daquela situação a qual eles estavam passando? Não, pelo contrário, o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor, louvaram ao Senhor. O Senhor passou e falou: vamos orar e louvar ao Senhor. Em momento algum, eles murmuraram. Nos dias de hoje, nós estamos passando por luta, nós estamos passando no deserto, no vendaval. A primeira coisa que nós fazemos é murmurar a Deus. Para que murmurar a Deus? Se Deus está no controle de toda a situação, se Deus está à frente, se Deus está estendendo a sua mão para si, então para que murmurar? Somente louve e adore o santo nome do Senhor. Está passando por luta, louve. Está preso, louve. Está passando por dificuldade, louve ao Senhor. A ordem é louvar e adorar o santo nome do Senhor. Ali, diante de todas aquelas circunstâncias, aquelas situações, ali no versículo 22 e 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de fogo. Aqui é uma prova de que o louvor liberta. Aqui é uma prova de que o louvor restaura. O louvor liberta, não só libertou eles, como libertou outras celas. Os outros que estavam ali por volta da meia-noite foram libertos. O cárcere ficou ali, o carcereiro ficou ali sem entender. Ele ficou atônito. Como que foi abrir todas as celas? Ele não entendia. Ele queria até cometer um suicídio, o carcereiro, porque ele não entendeu o que houve ali. Mas depois eles vieram a entender, porque Paulo e Silas explicaram para ele com certeza o que houve ali. À meia-noite, eles os dois orando ali. E aqui no versículo 29, diz assim, no capítulo 16, os irmãos não precisam abrir para não perder tempo. Para não perder tempo não, que a gente não perde tempo na casa do Senhor. Mas para a gente ganhar mais tempo. No capítulo 16, versículo 29, diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e tremo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo luz para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Somente crê no Senhor Jesus. Está difícil trazer aquele que você quer que esteja na casa do Senhor. Está difícil, mas Deus vai trazer. Vai ser uma obra que Deus vai trazer. Porque Deus tem a promessa do Senhor para os seus.
viventes devem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões mostrarão-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui, Deus nos diz: depositarão as suas coroas diante do trono. E as nossas coroas estão ali, diante daquele trono do Senhor. E o que você tem feito para não perder essa coroa? Você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade para que não perca essa coroa. Guarda essa coroa que é tua. Guarda ela como você irá receber em Deus. Um dia nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos lá, assentados também naquele trono diante de Deus. Mas para isso é preciso que você adore ao Senhor em espírito e verdade. Não louve ao Senhor. Não louve ao Senhor somente para agradar o líder de louvor. Não adore ao Senhor com um grupo de coreografia apenas para alegrar a líder do seu grupo. Mas sim, louve e faça coreografia somente para adorar ao Senhor. E tu verás que coisas grandes Deus fará na tua vida. A partir do momento que você abrir o coração a Deus e adorar em espírito e em verdade, você vai ver a diferença da tua vida. Da tua vida espiritual eu estou vivendo. Não estou vivendo de material, mas a tua vida espiritual, que é muito importante para Deus. Aleluia, Senhor. Oh, grande Deus. Terceiro tópico: comunhão. Aleluia, Senhor. Tu és grande, ó Pai. E Deus me revelou o livro de Daniel. Eu vou estar lendo. Capítulo 1, versículo 3. Que diz assim: Disse o rei de Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeste alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, poucos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem o palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei escolheu. Esses foram os jovens escolhidos pelo rei, já que eles fossem até o palácio, já que eles dessem aula ali naquele palácio, aos outros jovens que estavam ali. Mas Daniel já chegou para os servos dos reis e já lhe disse. Daniel disse assim, no versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe do seu núcleo que lhe permitissem não contaminar-se. Daniel, ele já fez isso daí, já falou que ele não ia se contaminar. Porque Daniel achou que ele se contaminaria ali bebendo daquele vinho, daquelas comidas maravilhosas a qual o rei colocava ali naquela mesa. Porque Daniel, ele vivia em comunhão com Deus. Daniel, ele vivia em comunhão com Deus. E se ele assentasse ali àquela mesa, e se ele bebesse aquele vinho, se ele comesse aquelas comidas mais deliciosas que ali existia, ele iria se contaminar. Quantos evangélicos, quantos crentes
disse aos seus servos: 10 dias, e que se vos deem legumes a comer e água a beber. Ele ficaria ali naquele palácio, sim. Ele iria ensinar os jovens, aqueles homens do palácio, mas apenas se ele fosse comer os legumes e beber a água. Que Daniel se preocupava muito, tinha muito medo de se contaminar com as coisas, a qual ele perderia a comunhão com Deus. Muitas das vezes nos deixamos nos contaminar com coisas a qual nos afastamos de Deus, a qual perdemos a comunhão com Deus. Está aí a televisão, está aí a internet, a qual faz nos afastar de Deus. Muitas das vezes, há pessoas que chegam no serviço, a primeira coisa que faz é ir ao Facebook. Eu tenho dias que eu faço isso também. Não vou dizer aos irmãos que eu faço, mas eu faço para pregar a palavra do Senhor, porque nós podemos usar a internet para poder levar a palavra do Senhor, o meio para levar a palavra de Deus. Não vamos nos afastar do Senhor, não vamos deixar que coisas nos contaminem para perder a comunhão com Deus. Aleluia, Senhor, bendito a Deus. E lá no capítulo 6, versículo 7, diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não aqui, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aqui, irmão, dizem isso. Os jovens, aqueles homens, eles sentiram uma inveja de Daniel. Eles podiam ver que Daniel estava sempre ali orando. Eles viam que Daniel estava sempre ali em comunhão com Deus. E acabaram sentindo inveja dentro do coração. E eles queriam de qualquer maneira parar Daniel. Eles queriam de qualquer maneira que afastasse Daniel de Deus. Ali, com aquela inveja. E resolveram lá falar com o rei. E foram até o rei. Mas não tinham meio de ali fazer com que o Daniel fosse afastado ali de Deus. Eles não haviam uma maneira. Eles queriam de qualquer jeito afastar Daniel da comunhão com Deus. E não tinham nem jeito, porque Daniel era muito temente a Deus. Não tinha nada que acusassem a Daniel. Não tinha nada, porque era um homem temente a Deus, era um jovem temente a Deus. E eles resolveram colocaram na cabeça do rei de fazer escritura, para que nenhum homem em 30 dias orasse a qualquer dos deuses, mas orasse somente para o rei. E foi feita aquela escritura, e o rei assinou, interditando a oração. Mas ali no versículo 10 diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho, e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Aquilo não impediu que Daniel parasse. Ele pegou aquela escritura, e ele leu. Para ele não adiantou nada aquela escritura, porque aquela escritura não ia barrar jamais Daniel. Jamais ele ia perder a comunhão com Deus, porque Daniel não sabia do propósito que Deus tinha para com ele. E ele pegou aquela escritura e
Deus. Sem oração não somos nada. A oração move o céu. A oração toca o coração de Deus. Aleluia, Senhor. E aqui, no versículo 26, diz assim: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel dos poderes dos leões. Oh, glória a Deus! O rei ali, ele viu que o Daniel foi liberto pelo Deus dele. O rei resolveu jogar Daniel naquela cova dos leões, achando que o Daniel ia sair dali morto. Mas Daniel saiu sem nenhum arranhão daquele lugar. Daniel saiu livre daquele lugar. E o rei disse tudo isso. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele quem livrou a Daniel dos poderes dos leões. Foi ele quem livrou Daniel. É ele quem livra você da fornalha. É ele que tira você do deserto. É ele que tem a mão que faz você passar pelo vendaval. É ele que te tira das mãos do inimigo. É ele que salva a tua família. É ele que liberta, cura e restaura. Somente Deus. Então, para finalizar aqui com os irmãos, e o louvor, a adoração e a comunhão a Deus tem que andar juntas. Tem que andar juntos. Louvor, a comunhão, a adoração tem que andar juntos. É necessário louvor na casa do Senhor. É por isso que quando começa o culto sempre tem o louvor. Porque o louvor move os nossos corações. E o louvor restaura, o louvor liberta. E precisamos, através desse louvor, adorar o Senhor, que é o único digno de adoração. E devemos se manter a comunhão com Deus. Deus se